Olá, você que gosta de ciências, em particular você que gosta da química. Estamos de volta para mais uma videoaula do canal Química, a Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar como economizar o gás de cozinha. Bem, cozinhar ou preparar alimentos como feijão, arroz, macarrão, um ovo cozido, um milho cozido, ou mesmo preparar um café, são atividades do nosso cotidiano. Mas para isso nós precisamos essencialmente de duas coisas: água e calor, que vem na forma da chama produzido pela queima do gás de cozinha nos nossos fogões. Se por um lado a água ainda é abundante e relativamente barata, o preço do gás de cozinha só faz subir. Eu não conheço até hoje um período em que o preço diminuiu. Você que está assistindo este vídeo, conhece ou lembra um período em que o gás de cozinha ficou mais barato? Se conhece, por favor, coloque aqui para a gente saber dessa época raríssima. Então a questão é, como a química pode nos ajudar a economizar o gás de cozinha? Bom, nesta videoaula vamos primeiro dar uma explicação e depois vamos no final mostrar na prática como isso é possível de ser feito. Bom, quando você pega um alimento, como por exemplo um ovo, e o expõe diretamente à chama, o que vai acontecer é que provavelmente uma parte do ovo vai queimar ou o alimento não vai ficar adequadamente cozinhado para o consumo. O que a gente faz é geralmente colocar esse ovo dentro de um recipiente com água e repare, se você primeiro colocar um termômetro digital, você vai ver que a temperatura vai estar próximo da temperatura ambiente, próximo de 25 graus em muitos lugares do nosso país. Claro que isso vai depender um pouco da localidade e do período do ano, que a água pode estar um pouco com a temperatura mais baixa, um pouco mais alta, mas digamos a temperatura vai estar próximo de 25 graus Celsius. Em seguida, se você expõe esse recipiente com água à chama, ou seja, se você coloca na boca de um fogão, para aquecer, vai haver a transferência de calor da chama para a água e você vai começar a notar a transferência de calor agora da água para o alimento que você está cozinhando. E olhe que no termômetro digital a temperatura vai aumentando para 32, outro valor maior, 47, 83, até que chega a 100 graus Celsius, quando a gente começa a observar a mudança de fase, a água começa a entrar em ebulição, ou popularmente a gente costuma dizer que a água começa a ferver. Neste caso a gente tampa para evitar que a água evapore e aguardamos um período adequado para o cozimento do alimento. Esperamos alguns minutos para isso e mantemos a chama na mesma intensidade inicial. É isso que geralmente a gente faz quando está preparando um alimento. Agora vamos refletir com mais detalhes o que acontece com a temperatura da água na medida em que o calor da chama é transferido para a água. Vamos olhar de um ponto de vista de um gráfico. Observe que nesta figura, se admitirmos que a temperatura ambiente é constante e a pressão externa é constante, nessa figura vemos que no eixo Y a temperatura é colocada e no eixo X temos aqui o calor fornecido pela chama. A água ela pode existir em três fases, a fase sólida, que é o gelo, a líquida e a fase de vapor. E vamos começar analisando aqui, numa temperatura mais baixa, a água na forma de um sólido. Na medida que calor é adicionado, a temperatura vai crescendo até chegar ao 0 graus Celsius, que é o chamado ponto de fusão, que é a temperatura onde ocorre a mudança de fase de sólido para líquido. Se adicionarmos mais calor, adicionarmos 6,01 kJ por mol, vamos entrar agora na fase líquida da água. Neste caso, se continuarmos adicionando mais calor, quer dizer, se sairmos deste ponto e formos até a extremidade direita, vamos observar novamente um aumento da temperatura, que pode chegar até 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, a temperatura onde a água líquida se transforma em vapor. E para isso vamos precisar gastar 7,5 kJ por mol. Em seguida, adicionando ainda mais calor, adicionando 40,7 kJ por mol de calor, vamos chegar à fase de vapor. E neste caso, a partir deste ponto, adicionando ainda mais calor, a temperatura vai aumentar na água na forma de vapor. Muito bem, então a questão é, o que acontece aqui nessas lacunas entre o sólido e o líquido e entre o líquido e o vapor? Bem, o que acontece é que a temperatura mantém-se constante. E a razão pela qual a temperatura mantém-se constante nesses patamares da temperatura de fusão e de ebulição é porque
a energia está sendo utilizada para quebrar as chamadas ligações de hidrogênio. Só quando as ligações de hidrogênio são quebradas no sólido e a amostra se converte para a sua forma líquida, ou quando as ligações de hidrogênio no líquido são quebradas e a amostra se converte para a sua fase de vapor, é que a temperatura volta a crescer. Por isso, a informação relevante e importante aqui a ser destacada é essa, que a temperatura de uma amostra, no caso aqui a água, ela é constante nesses chamados pontos de fusão e ebulição. E aqui eu chamo em destaque, né? Colocamos em azul essa informação, mesmo quando sujeitas ao aquecimento. A gente geralmente, quando está cozinhando, a gente marca um certo tempo, né, alguns minutos, a partir do momento em que a água entrou em ebulição, ou seja, quando ela começa a ferver. Portanto, nesse caso, não adianta colocar uma chama muito alta, porque a temperatura da água não vai passar de 100 graus Celsius. A gente coloca o recipiente geralmente fechado, né, com uma tampa, para evitar que ele evapore completamente. Mas aquela água que você está usando para cozinhar, uma vez que atingiu a fervura, não é necessário expor a uma chama tão alta. Então vamos ver se será que é assim mesmo que as coisas acontecem. Vamos para a cozinha verificar isso. Bem, para ilustrar como podemos economizar gás na hora de cozinhar os alimentos, vamos tomar aqui um pouco de água e colocar nessa leiteira. E agora vamos levar ao fogo. Bem, vamos ligar a chama no fogo alto. Observe que a chama está bem alta. E é possível controlar, reduzir a chama. Vamos deixar aqui na chama alta e vamos deixar a água ferver. Agora que a água entrou em ebulição, a gente nota, né, ela está fervendo, surgindo bolhas. Vamos colocar aqui o termômetro para nos ajudar a medir a temperatura neste momento. Rapidamente ele vai a 86, 89, 92, 93, 96, 98, 99 e finalmente 100 graus. Muito bem, agora vamos afastar um pouco a câmera e vamos diminuir a gradação aqui da chama para a menor quantidade de chama possível. Quase desligando o fogo. E vamos agora olhar o que é que acontece com a temperatura. Percebam que ela continua em 100 graus Celsius. Ou seja, durante uma mudança de fase, a temperatura ela mantém-se constante. Desta forma, não é necessário continuar a chama alta durante todo o processo de cozimento. Uma vez que atingiu os 100 graus Celsius, a água não vai aumentar a temperatura. Logo, a partir daqui é possível colocar na menor chama possível até o final do tempo que você deseja cozer o seu alimento, que pode ser uma batata, um arroz, um ovo, um macarrão, qualquer produto que lhe interessa cozinhar em água. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula.